Bom, começando o nosso mergulho de hoje, a gente vai analisar um material bem denso. É o documento 2 de uma fonte conhecida como o Livro de Urântia. E, cara, o texto já começa com um paradoxo logo de cara. Sim, um paradoxo gigantesco, na verdade. Exato. É aquela coisa de como é que a gente consegue mapear a infinitude absoluta, tipo a natureza de Deus, usando ferramentas completamente finitas. É um problema prático, né? Total. É tipo tentar explicar a imensidão, a profundidade, todas as correntes de um oceano inteiro, mas o único público que tá ali para ouvir a explicação é uma única gota d'água. E pior, né? A única linguagem que dá para usar nessa explicação é a composição microscópica dessa própria gotícula. Nossa, exatamente. A missão da nossa investigação de hoje é decodificar essa tentativa fenomenal do texto de explicar o inexplicável. Entender o que essa fonte chama de perfeição divina, justiça cósmica, tudo sob uma ótica muito macro. O que torna essa fonte tão fascinante, na minha opinião, é a franqueza com que o próprio texto reconhece essa barreira de comunicação, sabe? Logo no minuto zero. Eles não tentam disfarçar, né? Não, de jeito nenhum. O material aponta claramente que a nossa linguagem humana é irremediavelmente pobre. Os nossos símbolos verbais, a nossa lógica material, tudo isso é quase inútil para retratar valores que operam lá na escala do absoluto, do divino. Fica parecendo que qualquer esforço filosófico nosso seria um beco sem saída. E seria mesmo assim, segundo o texto, qualquer tentativa literária de entender o absoluto seria algo natimorto se, e esse é um grande se, não houvesse uma mecânica operando nos bastidores. Uma espécie de ajuda interna, certo? Que reside na nossa mente. Isso. Mas antes da gente detalhar essa ajuda interna, a gente tem que olhar para o abismo, né? A conexão temática aqui é que, para entender Deus nessa fonte, a gente precisa primeiro entender o tamanho do abismo entre o Criador e a criatura. E o texto descreve que Deus habita o chamado círculo da eternidade. O que, para nós, é até difícil de conceber, porque significa a ausência total de uma linha do tempo linear. Não tem passado nem futuro lá. Pois é, tudo é um constante, um perpétuo, tipo um absoluto eu sou. E, bom, sendo assim, não existem acidentes cósmicos ou surpresas para ele. Ele vê o fim a partir do princípio. Mas é que tá. Essa infinitude absoluta cria um gargalo logístico imenso. Ela isola automaticamente essa entidade de qualquer comunicação direta com os seres materiais, como a gente, em um mundo evolutivo. O isolamento é total, né? Sim, mas o interessante é que o isolamento não é uma escolha tipo, um afastamento voluntário. É uma consequência da própria física do universo que está sendo descrito ali. A infinitude não pode tocar o finito diretamente. Sem desintegrar a coisa finita, imagina. Exatamente. Se tocasse direto, iria consumir e desintegrar a identidade da criatura na hora, só pelo brilho absoluto da perfeição. É muita voltagem. Voltagem é a palavra. E é por isso que o texto detalha uma engenharia de contato muito louca. Para contornar esse isolamento, a fonte afirma que Deus criou 3 arranjos primários, sabe? 3 pontes sobre esse abismo. E observar como cada uma dessas pontes funciona na prática é muito instigante. Bom, a analogia que não sai da minha cabeça ao ler isso é puramente tecnológica. Tentar colocar a energia da infinitude dentro de uma mente humana é literalmente como tentar rodar o software de um supercomputador quântico. Daqueles que ocupam uma sala inteira. Isso. Pegar esse software e tentar rodar numa daquelas calculadoras de bolso dos anos 80. Nossa, o hardware da calculadora ia derreter no primeiro milissegundo. Derreteria, por isso você precisa usar transformadores. Tem que reduzir a energia em múltiplas etapas, criando interfaces menores até que a calculadora consiga, processar um único bit de informação sem explodir. Essa sua analogia é perfeita para ilustrar a necessidade desses 3 arranjos. O texto explica que o primeiro arranjo envolve as figuras que eles chamam de filhos de Deus. Tipo o Michael de Nebadon, que o texto cita, né? Isso mesmo. São personalidades paradisíacas que assumem a natureza de carne e sangue. O papel funcional desse primeiro arranjo é atuar como o maior transformador de voltagem de todos. Eles pegam a personalidade divina e traduzem para algo histórico, palpável. E o segundo arranjo, como ele entra aí? O segundo arranjo
Já opera numa frequência um pouco mais sutil. É através do que eles chamam de espírito infinito e das hostes seráficas, basicamente anjos e inteligências celestes. Eles não encarnam, então? Não, eles não se fazem carne. Eles ministram ensinamentos e guiam a evolução da mente nos planetas. É, na prática, a tradução da mente divina para a lógica finita. Tá. E aí a gente chega no terceiro arranjo, que é a etapa final dessa redução de voltagem, onde a coisa desce lá para a intimidade absoluta da mente do indivíduo. Os famosos ajustadores do pensamento. Ou monitores misteriosos, né? Que é um nome muito ficção científica. Mas, segundo a fonte, eles são fragmentos puramente espirituais do próprio Deus que descem para residir diretamente na mente humana. É a nossa ajuda interna. E o que me chama a atenção é o nível de intencionalidade nisso tudo. Não é um acidente. O pai, e aqui eu estou usando os verbos do próprio texto, ele modifica, dilui e atenua ativamente a sua infinitude. Para conseguir caber na gente. Exato. O infinito fragmenta a própria presença eterna, envelopa isso numa pré-personalidade só para conseguir habitar a mente de uma criatura mortal sem destruir o livre-arbítrio dela. É uma autolimitação voluntária fascinante. Mas isso levanta uma dúvida enorme, pelo menos para mim, quando eu estava lendo. Qual dúvida? Se Deus já sabe o fim desde o começo, se ele está lá no círculo da eternidade e não faz experimentos, não tem surpresas, a existência do universo não seria só uma represe super entediante para ele? Nossa, essa é a grande charada filosófica daqui. Pois é. Por que o infinito se daria esse trabalho monumental de criar transformadores, diluir a própria energia, descer até a mente humana, se o roteiro inteiro já está decorado? O que é fascinante aqui é que a resposta da fonte está na distinção entre o conhecimento de um fato e a experiência de um processo. Como assim? O texto é muito claro ao dizer que as entidades da burocracia cósmica, tipo os soberanos lá de sistemas ou os pais de constelações, eles sim fazem experimentos. Eles lidam com o imprevisto. Mas o Pai Universal, o Absoluto, não. Ele não aprende nada novo em termos de dados. Nada. Nenhum fato novo. No entanto, através dessa presença divina fragmentada, do ajustador que mora na mente humana, ele participa da experiência. Ele vivencia a imperfeição na pele da criatura. Ah, então ele tem a teoria toda, mas usa a gente para ter a prática. Basicamente. O infinito escolhe compartilhar visceralmente do processo, sabe? Das lutas, da confusão temporal, das conquistas das criaturas. É a participação na experiência da imaturidade. Cara, mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante e até meio polêmica. Porque se a experiência da imperfeição, se o contato com o erro, faz parte da autorrealização expansiva de Deus, não seríamos nós apenas uns testadores de resiliência cósmicos? Crash test dummies do universo? Exato. Tipo, se o mal em potencial não está na natureza dele, mas as nossas lutas com o mal alimentam essa experiência dele, como é que fica a justiça nisso tudo? Eu entendo totalmente esse incômodo. Mas o especialista aqui, no caso, o texto, esclarece isso de uma forma muito ponderada. A chave para entender essa dinâmica é a responsabilidade moral. Elabora isso um pouco mais, por favor. Claro. Pensa no universo central, o paraíso. Lá, as entidades criadas são perfeitas de fábrica. A perfeição é absoluta e não diluída. Eles não têm falhas. Não tem. Mas a grande limitação de ser criado perfeito é que não existe mérito, não há escolha real. É uma perfeição, digamos, estática. Tá, não tem o esforço para chegar lá. Isso. A genialidade estrutural de criar universos evolutivos cheios de caos e imperfeição é permitir que a criatura se torne coautora da própria perfeição. Ah, entendi. O objetivo não é torturar a gente no laboratório. Não, o propósito das limitações não é usar a humanidade como peças descartáveis. É fornecer o único ambiente lógico onde a vontade, o livre-arbítrio, pode ser exercido de verdade. Porque sem a possibilidade do mal, escolher o bem não tem peso nenhum. Exatamente. O livre-arbítrio seria só uma ilusão de ótica.
É o cenário exigido para que uma entidade puramente animal consiga escolher se elevar moralmente. Bom, se a experiência do erro é o atrito necessário para a gente crescer, o universo tem que tolerar muita falha, né? Bastante. Mas, deve existir um limite para essa tolerância. O que acontece quando falhamos catastroficamente? Quando o erro não é só um tropeço, mas uma escolha consciente pelo mal, repetidas vezes. Você quer saber da punição final? Sim, porque a visão clássica que a gente cresceu ouvindo é a do inferno, né? O calabouço, o fogo eterno, o sofrimento ininterrupto. Como essa fonte lida com isso? Pois é, a tradição popular se ancorou pesado nessa ideia de retribuição perpétua. Mas o material que a gente está investigando descarta isso completamente. Numa boa, sem inferno. Sem inferno de fogo. A fonte traz uma visão surpreendente. A punição máxima para a rebelião deliberada e para o pecado não é o sofrimento eterno, é o aniquilamento. A extinção total da pessoa. Isso, a cessação sumária da existência. Sabe que isso me lembra muito a área da ciência da computação de novo, né? Em vez de pegar um arquivo corrompido, botar num HD pegando fogo e deixar lá para sempre sofrendo, o universo simplesmente aperta a tecla delete. Apaga o arquivo e recicla o espaço do disco rígido. Exatamente. A energia vital, a energia cósmica que estava sendo usada é devolvida para o sistema. A personalidade simplesmente evapora, como se nunca tivesse existido. E os valores espirituais? A fonte diz que os poucos valores bons que a pessoa teve na vida são salvos no backup do ajustador do pensamento, né? Essa sua metáfora do arquivo é muito boa, porque ela traduz a mecânica do texto. A aniquilação, nesse caso, não é uma vingança de um Deus furioso. Não tem raiva envolvida. Nenhuma. A lógica é que o mal e o pecado voluntário são, por natureza, coisas suicidas. O texto define o pecado como uma irrealidade espiritual. Então, abraçar o pecado é abraçar o nada. Exato. Quando alguém se funde totalmente com a iniquidade, a pessoa se torna irreal. E desconectar-se da realidade do universo resulta no colapso existencial dela. Mas apagar uma identidade deve ser algo muito sério. A irreversibilidade desse processo exige um nível de certeza absoluto, imagino. E o texto introduz uma burocracia que eu achei chocante. A burocracia cósmica dos julgamentos. Sim. Um decreto de aniquilação não rola da noite para o dia. A fonte descreve que isso passa por vários tribunais, subindo desde os governantes locais até os chamados anciãos dos dias, que são as instâncias mais altas lá nos superuniversos. E a minha pergunta é, se Deus é absoluto e já sabe que aquele indivíduo não tem salvação, por que todo esse trâmite demorado? Para que essa lentidão institucional? Isso levanta um ponto super importante. Essa burocracia lenta é, na verdade, a principal tecnologia de misericórdia do universo. Misericórdia através da papelada? Basicamente, sim. O texto define que a misericórdia não é quebrar as regras de forma cega para ajudar um favorito. É a justiça divina adaptada à fragilidade das pessoas. A hierarquia burocrática existe para gerar um compasso de espera. Ah, um tempo de carência? Um tempo para a pessoa cair em si. O universo institucionaliza a demora para garantir que todos os esforços amorosos de persuasão tenham chance de funcionar. Eles tentam de tudo antes de deletar o arquivo, então. De tudo! O decreto de aniquilação só é assinado quando a instância final certifica que não sobrou absolutamente nada na pessoa capaz de responder à luz. O tempo é dado até que o indivíduo torne a própria destruição uma inevitabilidade. Cara, isso muda tudo. Porque se o universo dá todo esse tempo e a aniquilação é só uma limpeza lógica da irrealidade, isso bate de frente com aquela visão antiga do Deus medieval, aquele juiz raivoso. Bate de frente e atropela, na verdade. Porque os textos frisam muito a ideia da paternidade de Deus, que o amor dele é uma afeição de pai. E o material critica de forma muito dura a chamada doutrina da expiação. Aquela ideia de que precisava de um sacrifício de sangue e um sofrimento extremo para Deus poder perdoar a humanidade. O texto chama isso de
violentação filosófica, né? Exato, é uma das partes mais incisivas. A fonte argumenta que Deus não tem uma personalidade dividida. Ele não é um juiz extremamente severo de um lado, exigindo punição, e um pai bonzinho do outro. Não tem o policial bom e o policial mau na mesma entidade. Não tem, Deus perdoa abundantemente logo de cara porque Ele compreende perfeitamente a nossa fragilidade. Ele não precisa ser persuadido ou pago para amar os próprios filhos. Tá, mas aí a gente chega numa daquelas frases de para-choque de caminhão, sabe? Aqueles ditados religiosos antigos, tipo, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. A fonte tenta dar uma explicação técnica para isso? Sim, e é uma explicação ontológica fascinante. Porque assim, se Deus não tem ira emocional, se ele não se ofende como humano, esse repúdio ao pecado e amor ao pecador precisa ter uma mecânica estrutural por trás. E tem. O lance é o seguinte, Deus é uma personalidade absoluta, certo? Certo. Portanto, ele só consegue se relacionar com outras personalidades, com realidades vivas. E o pecado não é uma pessoa. É uma abstração, uma desordem. Isso, o pecado é uma irrealidade espiritual. Então, o amor divino é direcionado para tentar salvar o pecador, que é a personalidade real, o indivíduo. Enquanto a lei do universo atua para destruir o pecado, que é a irrealidade. Sintetizando então, o indivíduo só é destruído se ele fundir a própria identidade de forma irreversível com essa doença, com a irrealidade do pecado. Perfeito. Se conectarmos isso com o panorama geral, salvar a pessoa nesse estágio final significaria salvar a doença que ameaça toda a existência do cosmos. O universo precisa expurgar a desordem. É uma virada total de conceito. Sai o Deus Rei, juiz castigador, e entra a intimidade familiar misturada com física cósmica. É uma mudança de paradigma enorme. Mas, tendo explorado toda essa estrutura imensa, a infinitude absoluta, a diluição dessa infinitude em fragmentos, essa justiça que apaga ao invés de torturar, a minha grande questão agora é prática. Como aplicar isso amanhã cedo? Exato. Como a fonte sugere que a nossa mente finita, aplique isso na vida intelectual, na rotina. Como não transformar essa cosmologia toda num delírio impraticável? Aí entramos na tríade existencial que o texto propõe. É o conceito de verdade, beleza e bondade. É o tripé da sanidade, segundo eles. Sim. O texto faz um alerta severo dizendo que qualquer conhecimento, quando é isolado do todo, é perigoso. Os fatos físicos são uniformes, certo? A ciência material. A matemática básica, a química. Isso. Mas a verdade divina é viva e flexível. Então, focar exageradamente apenas no conhecimento material isolado, no materialismo puro, é potencialmente um mal. Reduz a vida a acidentes matemáticos. Fica faltando a beleza e a bondade. Mas o texto também bate na religião, não é? Ele não ataca só o materialismo científico. Sim. A fonte critica muito diretamente o que chama de erro da religião hebraica e outras filosofias parecidas que focam só na bondade. A bondade abstrata. A moralidade isolada, negligenciando totalmente a ciência, que é a verdade, e a arte, que é a beleza. E por que focar só em ser bom seria um erro? Imagino que muita gente hoje defenderia que ser moralmente correto é o objetivo final de qualquer fé. A grande sacada do texto é demonstrar que a moralidade, quando desconectada da verdade científica e da beleza estética e imaterial, ela inevitavelmente apodrece. Vira fanatismo, né? Exatamente. Vira fanatismo cego, dogma opressor. A religião sem ciência e sem arte adoece a mente. E a fonte exige uma mente aberta que integre tudo isso. O texto aponta que não deveria existir conflito nenhum entre a descoberta científica de uma nova galáxia, pelo telescópio, e uma reflexão espiritual profunda. A descoberta pelo telescópio é a busca pela verdade e a apreciação da beleza. E a reverência espiritual que gera é a bondade em ação. Toda verdade verdadeira é boa e bela. O filósofo ou o cientista comete um erro brutal quando pega um único aspecto da criação e vende isso como se fosse a verdade inteira. O propósito real da educação no universo, segundo o texto, é coordenar a criatura isolada com realidades cada vez mais amplas. Integrar tudo. Saúde mental e sanidade dependem desse equilíbrio dinâmico
entre verdade, beleza e bondade. Bom, fazendo uma rápida recapitulação lógica de tudo que a gente investigou hoje. Vamos lá. A gente viajou da natureza isolada e absoluta desse infinito, entendemos os mecanismos de diluição, os ajustadores, para que o Criador pudesse participar da nossa experiência caótica. Sim. Passamos pela visão implacável, porém reconfortante, de que a justiça cósmica lida com o mal deletando personalidades irrecuperáveis, ao invés de torturá-las eternamente. E, finalmente, chegamos nessa aplicação prática de que não dá para fatiar realidade. Precisamos equilibrar ciência, arte e religião. É um mapa ontológico de tirar o fôlego. E como nosso objetivo com essa investigação das fontes é também instigar o pensamento individual de quem acompanha a gente, eu queria deixar uma reflexão final que puxa direto dessa ideia do ajustador do pensamento. A tal faísca divina na mente. Ela mesma. O texto diz que ela reside silenciosamente na nossa mente. Então pensa comigo. E se cada momento genuíno de intuição profunda que a gente sente não for apenas sinapse neural? Como assim? Sabe aquele sentimento súbito de coerência absoluta? Aquele maravilhamento arrebatador quando a gente olha para uma pintura maravilhosa ou quando a gente entende uma fórmula matemática que de repente faz sentido lógico e que une verdade e beleza? Aqueles momentos de eureka. Exato. E se esses momentos forem literalmente a faísca palpável desse ajustador operando, a pulsação dele? Isso provaria que o absoluto, o infinito, não está lá longe esperando após a morte física. Ele está tentando ativamente se comunicar, de dentro para fora, agindo bem no meio da nossa rotina mais caótica e imperfeita de toda terça-feira. É uma perspectiva que muda totalmente o peso de cada pensamento nosso, né? Fica aí a provocação para o nosso público refletir. Impressionante.